Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 4 de junho. Ministro Alexandre de Moraes dá 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedido de prisão e afastamento do cargo do ministro Ricardo Salles. Notícia de fato, encaminhada ao Supremo, afirma que ele teria ocultado o celular durante buscas da Polícia Federal em investigação sobre contrabando internacional de madeira. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministro Luiz Roberto Barroso suspende por 6 meses ações de despejo coletivo de áreas ocupadas antes da pandemia. STF começa a julgar possibilidade de revisão de cálculo de benefício previdenciário com base em regra mais vantajosa. Câmara aprova projeto para incluir violência psicológica contra a mulher no Código Penal. O ministro Alexandre de Moraes deu hoje 5 dias de prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedido de prisão e afastamento do cargo do ministro Ricardo Salles. Repórter Marta Ferreira, quem detalha esse caso para a gente. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes pediu à PGR a manifestação depois que o Supremo recebeu uma notícia de fato encaminhada por uma advogada que alega que o ministro Ricardo Salles teria descumprido ordem judicial e dificultado a investigação sobre o suposto esquema de contrabando internacional de madeira. Ela cita a reportagem que afirma que Ricardo Salles teria escondido o celular durante uma busca da Polícia Federal no dia 19 de maio e que depois disso ele teria trocado o número do celular. Essa operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do ministro do Meio Ambiente. William. Obrigado, Marta. O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu por 6 meses ordens de despejo ou desocupação de áreas habitadas antes da pandemia. O objetivo é evitar que as pessoas que estão nessas ocupações fiquem ainda mais vulneráveis. A medida pode ser prorrogada caso a crise sanitária continue. O ministro Luiz Roberto Barroso proibiu ações administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse em imóveis que representam moradia ou área produtiva de população vulnerável. Segundo a determinação, a família não pode ser despejada por decisão liminar da Justiça, ou seja, sem direito à defesa prévia. Além disso, cada caso deve ser analisado por causa da vulnerabilidade das pessoas nesse momento de crise sanitária. O ministro atendeu ao pedido do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, para evitar que essas desocupações violem direitos como moradia, vida e saúde da população. Na ação, o partido afirmou que mais de 9 mil famílias foram desalojadas e quase 65 mil estão ameaçadas de despejo, muitas vezes sem direito à defesa. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou uma terceira onda da Covid-19 e afirmou que, por isso, a suspensão de despejo por 6 meses se faz necessária. Mas a decisão não vale para as áreas habitadas depois de 20 de março, quando foi declarada a situação pandêmica por causa da Covid-19. Após essa data, pode haver o despejo desde que o governo garanta abrigo para as famílias. Além disso, a determinação do ministro não vale para moradias em áreas de risco, quando a desocupação se faz necessária para combater crimes e quando a invasão é em terra indígena. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se beneficiários do INSS que se aposentarem antes de 1999 vão poder contabilizar a média das contribuições de todos os salários para recalcular o benefício. O julgamento da chamada revisão da vida toda já começou no plenário virtual da Corte. No caso em análise no Supremo, um segurado do INSS pediu à Justiça que o cálculo de revisão da aposentadoria considerasse a média de todas as contribuições, com base na redação de uma lei de 1991, e não apenas os rendimentos após julho de 1994, como definiu a regra de transição adotada em 1999. No Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que os segurados devem ter direito ao cálculo com base na regra que for mais vantajosa.
O INSS recorreu dessa decisão no Supremo. O INSS alega que não existem duas regras, mas uma regra única, aplicável ao cálculo de todos os segurados. A limitação da contagem para a aposentadoria apenas das contribuições feitas a partir de julho de 1994. Também pede que seja fixada a tese nesse sentido. O recurso está em julgamento no plenário virtual do Supremo. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou para negar o recurso do INSS e reconhecer o direito do segurado. O ministro destacou: na apuração do salário de benefício dos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da lei de 1999 e implementaram os requisitos para aposentadoria na vigência do diploma, aplica-se a regra definitiva, quando mais favorável que a norma de transição. O julgamento deve ser concluído até a próxima sexta-feira, dia 11 de junho. Novo ato normativo aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça reforça que o uso da tecnologia é alternativa à suspensão de prazos processuais nos tribunais. Desde o início da pandemia, os tribunais têm se adaptado ao trabalho à distância. A tecnologia tem sido uma grande aliada com o uso do atendimento remoto. Para manter a atividade do judiciário sem prejuízos, o Conselho Nacional de Justiça aprovou um novo ato normativo. A nova resolução reforça que apenas quando houver impossibilidade concreta do livre exercício das atividades, a suspensão de prazos pode acontecer. Além disso, os tribunais devem comunicar a decisão ao CNJ junto com a justificativa adequada, exposição das circunstâncias locais, além do ato da autoridade estadual ou municipal que inviabilizam a regular fluência dos processos. Estamos restabelecendo os prazos, a suspensão dos prazos, porque não temos ainda condições de realizarmos todos os atos jurisdicionais em todos os tribunais do país de forma presencial, mas também estamos recomendando que não haja uma suspensão justificada de todos os trabalhos e o fechamento pelos tribunais, sem que eles tenham instrumentos para atender os advogados que a própria Constituição Federal considera essencial ao exercício da jurisdição. O Conselho Nacional de Justiça destaca também o uso do balcão virtual como forma de garantir o acesso à justiça. A ferramenta foi disponibilizada em fevereiro deste ano com o objetivo de permitir o acesso remoto direto, personalizado e imediato dos usuários aos serviços do Judiciário. O balcão virtual está disponível nos sites dos tribunais e é disponibilizado durante o horário de atendimento ao público. Qualquer pessoa pode utilizar o serviço, atender pedidos de partes e representantes sobre o andamento de processos e protocolo de documentos, por exemplo. Para apoiar a implantação do novo serviço, as cortes têm à disposição as ferramentas de videoconferência que já são utilizadas para audiências. Implantar uma nova solução ou buscar consultoria junto ao Conselho para o uso de ferramenta em software livre. A informatização dos serviços do Poder Judiciário é um dos eixos da gestão do ministro Luiz Fux no comando do CNJ. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou o cumprimento de mandados judiciais em operação do Ministério Público contra a lavagem de dinheiro. O MP apura fraudes e cobrança de propina na contratação de empresas de lavanderia pela Secretaria de Saúde da capital do país. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 4 estados. Entre os alvos estão Rafael Barbosa, ex-secretário de Saúde, Elias Miziara, ex-secretário adjunto e empresários do setor. Para ressarcir o prejuízo aos cofres públicos, a Justiça determinou ainda o bloqueio de mais de 54 milhões de reais dos investigados. Segundo o inquérito, os crimes foram entre 2013 e 2016. Os gestores teriam simulado o estado de calamidade pública na capital do país para justificar contratações sem licitação. Os contratos, então, eram direcionados a empresas do grupo criminoso. As fraudes ocorreram em pelo menos 4 hospitais da rede pública. E veja a seguir, o projeto aprovado na Câmara inclui a violência psicológica contra a mulher no Código Penal. Voltamos já.
Brasil adotou como forma de Estado a federação, o que se pode constatar pela leitura do artigo 1º da Constituição Federal, segundo o qual a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A inexistência do direito de secessão revela a vontade da Constituição de que os entes federativos convivam de forma harmoniosa e cooperativa para o fortalecimento do Estado democrático e o desenvolvimento socioeconômico do país. A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão da violência psicológica contra a mulher no Código Penal. O texto, que segue agora para o Senado, prevê pena de até 4 anos de reclusão para esse tipo de crime. O projeto prevê também outras mudanças para apertar ainda mais o cerco contra os agressores. O Brasil está entre os países mais violentos do mundo para a mulher. De acordo com o último Atlas da Violência, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas em 2018. No ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 105 mil denúncias, o que dá uma média de 12 casos por hora. Para frear as estatísticas, um projeto de lei aprovado esta semana pela Câmara dos Deputados prevê punições mais severas para os agressores. O projeto altera o Código Penal, a Lei Maria da Penha e a de crimes hediondos e segue agora para análise do Senado. O texto prevê a violência psicológica contra a mulher, que é assim definida: expor a mulher a risco de dano emocional que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. O projeto também inclui o crime de perseguição, com pena de 1 a 4 anos. Já para a perseguição qualificada, quando o autor foi ou é parceiro íntimo da vítima, a pena é maior, de 3 a 5 anos. Para o crime de feminicídio, a punição varia de 12 a 30 anos de reclusão. Outra novidade é que a pena por crime por razões da condição de sexo feminino será cumprida inicialmente em regime fechado. O projeto também transforma em lei a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, lançado há um ano pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros para incentivar a mulher a denunciar situações de violência. A ideia é que uma denúncia ou um simples pedido de socorro seja recebido em farmácias, repartições públicas, portarias de condomínios, hotéis e mercados que firmarem um termo de cooperação. Essa e outras propostas são resultado do pacote Basta, apresentado pela AMB à Câmara dos Deputados em março. O projeto tramitou em regime de urgência por causa da situação de mulheres que se viram confinadas em casa com os agressores por conta da pandemia de Covid-19. São medidas que protegem a mulher, que incentivam a denúncia e que constituem um pacote de políticas públicas. Aguardamos agora que esse pacote seja encaminhado ao Senado Federal e que em votação breve se torne lei, uma lei importante para tirar o Brasil desse cenário de 5º país mais violento do mundo. E em Cuiabá, capital de Mato Grosso, mãe e padrasto foram presos em flagrante por abuso sexual de crianças. Fui no conselho, fui na polícia, fiz tudo possível, tudo, para minha mãe ser presa. E a coisa mais dolorosa da minha vida foi colocar a minha mãe na cadeia. Mas eu tenho 2 opções. Ou eu ponho a minha mãe na cadeia, ou meus irmãos morrem. Porque isso aí, um dia eles iam morrer. Os fatos relatados por Celina são reais e aconteceram recentemente em um bairro da periferia cuiabana. Seus irmãos mais novos, um menino e uma menina de 10 e 8 anos, vítimas de abuso sexual praticado repetidamente pelo padrasto com a ajuda da própria mãe. A jovem relata ainda que esta não é a primeira história de abusos na família. Nós 4 já passamos por isso. Com a minha mãe fazendo isso, pegava a gente, levava para um local e ficava oferecendo lá para os homenados.
Eu casei com 12 anos com o meu marido, estou 7 anos com ele por causa da minha mãe. Todo mundo já casou cedo, porque prefiro casar com um homem só do que ficar violentada com vários. O resgate dos irmãos mobilizou toda a rede de proteção de crianças e adolescentes da capital. De forma lúdica e sem causar dano à criança, conversaram com a criança e a criança disse que naquele exato momento estava acontecendo o abuso. E foi o que possibilitou o flagrante da polícia da Dedica, dos policiais da Dedica, com os agressores. A rede de proteção, que é constituída por atores de serviços da área de educação, saúde, assistência social e segurança pública, tem especial destaque na observância de sinais de violência sexual, no imediato acolhimento e na proteção dos jovens em situação de risco. Conte com a rede de proteção de sua cidade e denuncie a exploração sexual a seus atores. A Justiça determinou a prisão dos acusados, presos em flagrante, e concedeu a guarda dos irmãos a Celina, que não tem moradia própria. O marido está desempregado e ainda tem 2 filhos pequenos. A rede de proteção está ajudando para que ela possa manter o sustento da casa. Ela só quer dar aos irmãos o mesmo amor que dedica aos filhos e deixar o passado de violência para trás. Eu sou a mãe, você é a mãe, a irmã, a amiga, a companheira, porque é muita coisa que eles já passaram. Eu quero que meus irmãos sejam felizes. Eu sei que eles vão ser felizes só do meu lado. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que inversão na ordem do interrogatório, prevista no Código de Processo Penal, só gera nulidade quando há prova de prejuízo ao réu. A decisão foi tomada pelos ministros da terceira sessão do STJ, que indeferiram o pedido de revisão criminal do acórdão da sexta turma, que, por não observar nenhuma nulidade, manteve em 12 anos de reclusão a condenação de um réu acusado de abuso sexual contra a sobrinha, de 9 anos. Para a defesa, houve nulidade absoluta, porque o réu foi interrogado antes da vítima e das testemunhas de acusação. Porém, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou precedentes do STJ no sentido de que, para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. E isso, segundo o ministro, não ocorreu no caso analisado. De acordo com o relator, a alegação de inversão da ordem só ocorreu depois do interrogatório, já na fase de apelação, por meio de embargos de declaração. E também não ficou demonstrado efetivo prejuízo ao réu. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, está no México para acompanhar como observador convidado as eleições que acontecem no país no próximo domingo, dia 6 de junho. Cerca de 90 milhões de eleitores vão eleger mais de 20 mil ocupantes de cargos públicos, incluindo 15 governadores, 30 assembleias locais e 500 deputados federais. A missão do observador eleitoral é apoiar a melhoria e o fortalecimento dos processos e dos sistemas eleitorais. Nesta sexta-feira, o presidente do TSE mediou um debate sobre estratégias para combater a desinformação no processo eleitoral. E durante a viagem, vai participar de encontros com autoridades eleitorais do México para buscar aprofundar a cooperação entre os dois países. E veja a seguir, na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, vamos falar da Era Vargas. É depois do intervalo. Constituição tem a ver com liberdade, é uma garantia do cidadão em face do Estado. Por isso, é a lei mais importante do país. Todas as demais leis, sejam federais, estaduais ou municipais, devem obediência à Constituição. Precisamos conhecer bem a nossa Constituição. Na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, vamos falar de um dos períodos mais marcantes de nossa história política, a Era Vargas. Um período de 15 anos considerado como um divisor de águas pelos historiadores. Nós vamos ter transformação nesse Brasil.
Vargas. Entre 1930 e 1945, o Brasil foi governado por Getúlio Vargas. O período foi composto por 3 fases. O governo provisório, quando Vargas comandou o país por decreto enquanto se aguardava a instituição de uma nova Constituição. O governo constitucional, em que ele foi eleito para governar transitoriamente, e o Estado Novo, quando o político lançou um golpe de Estado, fechou o Congresso Nacional e assumiu uma posição autoritária para se manter no governo. Foi neste momento em que o comunismo foi combatido de forma incisiva por Getúlio Vargas. Com apoio militar e popular, o argumento era de que o movimento era prejudicial ao país. Vargas usou a Lei de Segurança Nacional para colocar na clandestinidade a Aliança Nacional Libertadora, grupo político crítico à política econômica do Brasil. Combateu a intentona comunista e desfez o Plano Cohen, supostos projetos para a derrubada do governo. Em primeiro lugar, não é o favorecimento da concentração do poder no executivo, não é? A abolição das demais instituições democráticas, os partidos políticos, principalmente a Aliança Nacional Libertadora, foram colocados na ilegalidade e se institucionalizou por essa Constituição a perseguição a qualquer forma de oposição ao governo, não é? Inclusive a prática de tortura. Ao longo da era Vargas, o Poder Judiciário também passou por grandes interferências do Executivo, com a aposentadoria compulsória de ministros do Supremo Tribunal Federal, a diminuição de 15 para 11 cadeiras na Corte e a instituição de um tribunal especial para julgar crimes políticos. Os julgamentos de alguns habeas corpus no STF ficaram marcados na história, como o do ex-ministro das Relações Exteriores, Otávio Mangabeira, que foi preso durante a ditadura de Vargas. E de lá da prisão, ele fez alguns habeas corpus. Chegou ao ponto, veja como era a coisa difícil para o funcionamento do STF, chegou ao ponto de num desses habeas corpus, haver um empate no número de ministros que concedia e dos que negavam. Pois bem, houve um debate cruel para se chegar à conclusão de que no empate solta o preso. Isso é só para demonstrar a dificuldade que se tinha para o funcionamento do habeas corpus, que é o que protege a liberdade do cidadão. Para alguns historiadores, os 15 anos da história republicana em que Getúlio Vargas comandou o Brasil foram um divisor de águas. De um lado, a ambivalência de ser responsável por um governo ditatorial e do outro, por ter consolidado importantes direitos sociais, como a consolidação das leis do trabalho e o voto feminino. Se, por um lado, perde-se muito, né, no que se refere ao campo da participação, da cidadania, da democracia, etc., ganha-se em outras áreas, né? Avança-se muito, né, no que se refere ao planejamento da nação. Grande parte da identidade do Estado brasileiro foi construída nessa época. Então, grandes leis, grandes códigos. É claro que essas leis e códigos, que elas são parte da Constituição de 37, elas são vistas de outra maneira quando elas são interpretadas perante uma Constituição democrática. Mas são ainda fruto desse período de maior centralização e de maior autoritarismo. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. É segunda.